Vamos começar com probabilidade, fazendo uma explanação a respeito de variáveis discretas e contínuas, para depois a gente retomar a nossa discussão de função de onda. Essa questão da conexão da função de onda com a probabilidade, a gente já fez o levantamento disso daí, do porquê que a gente tem que, na mecânica quântica, fazer essa conexão, né? A gente pode até discutir um pouco mais a respeito disso daí. Vamos falar de posição e momento e, por fim, definir justamente como é que a gente deduz a equação de Schrödinger. Tá? Na questão das probabilidades, variáveis discretas, eu vou começar com o mesmo exemplo do Griffith, tá? Só que fazendo justamente uma variação aí na proposição do livro. O livro coloca, digamos assim, uma pergunta geral de um número de pessoas que tem na sala com uma certa idade. Então é a dinâmica que eu vou fazer hoje aqui na sala. As meninas têm a liberdade de poder mentir a idade, tá? Então não tem problema não. Então, bom, faltava só o Éder agora. E aí, Éder? Bom dia. Então, assim, o problema coloca uma pessoa com tanta idade, ele tem aqui número 14, uma pessoa de 14 anos, outra de 15, 3 de 16, etc, etc. Tá? Não vai precisar de nome, então a pessoa não precisa ter que... Mas eu gostaria justamente da gente poder ter qual seria a distribuição de idades aqui mais ou menos na nossa sala. Tá? Alguém de 14? Não, então está fora do escopo. Né? Então a gente começa com um número um pouco maior. Alguém de 20? Tá para mais, então. Sendo muito parecido um pouquinho. Alguém de 30? Pô, tem uma pessoa de 30 aqui, então vou colocar essa seguinte notação. Tem 30, uma pessoa. 27? Tem que intervalar isso aí. Tem que intervalar? É, de 30 anos. Vamos logo, eu vou colocar aqui logo o total. Total número de pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Há 16 pessoas, então eu preciso saber, digamos, dessa distribuição total. No final tem que bater as 16. Então, vamos falando aí. Né? Qual é mais ou menos aí? Ainda 33 tem? Não vou ficar chutando no intervalo. 34. 38. 34. Então tem gente com 34. 35. 35 tem. Tem um só de 34? Quantos tem 34? 2 de 34? Muito velho. 35. 2 só. No meio só de adolescente. 36, 37, 27, 36. Passou. Mais. 29. 29? 29, tá. Como eu perguntei, o cara tá forçado, né? Desde o início o cara não se pronunciou. Não, me chamou, não é comigo. Tá bom, vamos lá, 29. Desde o início. Ah, eu tenho mais de 29. 29 também, tem 2 aqui para 29. Quem mais tem de 29 aí? Ó, faz logo, se tiver alguém de 27. 26. 2 de 29. 26. 26? 29 mais 10 é. Pô, tinha 26, eu falei 27, cara, menos pronunciou. Vamos lá, 29 mais 10 tem. Se chegamos lá nos 30, chegamos nos 40 logo. Chegamos nos 40 logo. 29 mais 10, é? Não, 39, tem? 2. Tem. 39. 38. 38, tem um só? 2,
Quem mais? 39. 39 quantos? 2. 2. 40. 40 tem quantos? 41. 41 mais 2, mais 10. 49. 49, vamos lá. 45. 45, vamos lá, primeiro 45. 45 tem quantos? 1, 2, 49. Tem um só. Acabou? Acabou todo mundo aí. Então, Tá todo mundo representado. tem que estar todo mundo aqui. Se alguém estivesse esquivando a matemática, é a prova. O cara aí. 5, 6, 8, 9, 11, 13. 16. Todo mundo aí, então tá aí. Boa essa distribuição. Diferente dessa aqui que deve ser do segundo ano, mais ou menos, e tal. 24, 25. Tá. Então a gente admite justamente essa simbologia, onde N, J significa idade, e N aqui o número de pessoas. Com certeza isso aqui vai servir depois para a gente poder fazer a nossa atividade. E o número total, 16, pode ser colocado justamente como sendo somatório de J, todas as idades, de 0 a infinito, de NJ. Tá? Apenas para a gente poder, no caso agora, colocar a questão de probabilidade. Qual é a probabilidade que eu tenho de aleatoriamente selecionar uma pessoa entre de 36 anos? Aleatório, chegar aqui eu quero o de 36. 1 para 16. É 1 para 16. Foi? 1 para 16. 1 para 16. Então a probabilidade, justamente, seria no caso, a probabilidade de encontrar uma pessoa com a idade requerida é exatamente o número de pessoas dessa idade dividido pelo total. Probabilidade é uma parte pelo todo. Tá? Percentual seria pegar isso aí e multiplicar por 100. Então, essa aqui fica sendo a nossa linguagem, né? A probabilidade de aleatoriamente selecionar uma pessoa de idade J, tá? Nesse universo aí. Uma parte pelo todo. Essa é a probabilidade. E para justamente verificar que isso satisfaz a condição de probabilidade, se eu somar todas essas probabilidades, isso tem que dar quanto? 100% ou 1. Tá? Então, essa daqui é a condição da unitariedade da probabilidade. Querendo pegar a jaca. Olha lá do lado de fora. Qual é a probabilidade que ele tem de ter sucesso nisso daí? Apenas uma cutucada cair a jaca seca. Ou de que a jaca esteja boa. Ela piora mais a situação. A probabilidade da jaca nunca se emborrachar. Justamente. Bem, a gente pode justamente fazer um histograma, né, que é justamente a colocação
dessa distribuição de idades para poder verificar como que, no caso, estão distribuídas essas idades. Fazer um gráfico justamente a respeito disso daí. Tá? Isso aí fica, no caso, até como uma tarefa interessante. Idade, o NJ, J, seriam as idades. Quantidade de pessoas que tem, aí tem 26, 29, até 49. Você vai ver justamente onde está a maior concentração do número de pessoas aqui. Então, mais ou menos, posso dizer que 30, 4, 35. A gente deve ter uma distribuição maior aqui, menor aqui. Não vou completar o gráfico porque tem que fazer completo. Mas algo que seja em torno disso. Tá? Seria uma distribuição que você pode perceber onde ela se concentra aqui. Menos os novinhos, menos os mais experientes. Né? Estou aqui. Viu? Sei que não. Bem, e aí vem a questão de qual é a idade, mais ou menos, qual é a média da idade que a gente tem aqui na sala. Então, a gente tem várias maneiras de poder fazer justamente o cálculo dessa média. A gente tem as chamadas médias aritmética, média ponderada. Então, para a gente poder, no caso, por exemplo, fazer um cálculo de qual é mais ou menos a idade, qual é a média da idade, né? Idade média dessa distribuição, o que a gente vai fazer justamente é atribuir aqui média, J é a minha idade, né? Essa simbologia aqui, entre chamam isso daí de colchetes, outros chamam de outra coisa. Né? Então eu vou fazer essa média justamente pegando aquela idade, o número de pessoas com aquela idade e dividindo pelo total. Dividido em J. Exemplo para esse nosso caso aqui. Então, pessoas de 26, uma pessoa de 26, pessoa de 27, posso ir fazendo essa soma aí, colocando todo mundo, né? Tem uma de 30. No final, eu tenho que dividir isso aqui por 16. Então a gente pode. Opa, é o contrário, então. 26. Número de pessoas de 26. 27, número de pessoas de 27. E assim sucessivamente. Então aqui vai ficar, por exemplo, 26, número de pessoas de 26, 1. 27, número de pessoas de 27, 0. Essa aí é ponderada, então. Ponderada. A gente faz a média ponderada, justamente. 28 não tem, 29.
Aí eu tenho 29 vezes 2, 30 mais. Depois vem 34, 35, 36. 2 de 34, 2 de 35, 1 de 36, 2 de 38, 2 de 39, 2 de 45 e 1 de 49. No final vai ter que dividir isso tudo por 16. Vou continuar aí, vamos dar mais o pessoal de novo que tem excluído. Vamos fazer a continha aí rapidinho, quanto é que dá isso aí. E a gente vai já descobrir qual é a média. Eu vou repetir, né? Até para poder ficar claro a questão do que está sendo posto para ficar registrado. Então a turma inteira vai fazer justamente os cálculos, todas as contas que forem sugeridas com esse número total de vezes, exceto o nosso colega que chegou um pouco depois. E foi de extrema importância, porque se ele não tivesse chegado depois, não faria parte desse estudo, digamos assim, dessa verificação que a gente vai fazer. Então ele vai ter que incluir a idade dele e fazer com o número de 17. Tudo que for proposto aqui, o total para ele vai ser 17. Depois a gente vai comparar se justamente esses resultados eles foram diferentes ou não. Ou quando eles foram diferentes, porque de certeza ele vai ser diferente. E o primeiro passo é justamente calcular qual é a média das idades aqui. A primeira pergunta, antes da gente ter a resposta, né, é esperado que justamente esse resultado esteja entre esses daqui que foram apresentados? De cara, assim, se antes de terminar de fazer a conta, agora a gente já sabe, né? O pessoal já deu a resposta, mas antes é esperado que o resultado disso coincida com a idade de alguém que está aqui? Sim, porque a probabilidade de pegar uma idade dessas aí. Como é que é? Eu creio que sim, porque não é a probabilidade de pegar, né, 1 sobre 16 dessas médias que foram, dessas idades que foram expostas aí. Mas eu estou colocando a questão exatamente. Que coincida exatamente. Seria uma coincidência daquelas absurdas, sabe? De bateu exatamente a idade do fulano. É dessa questão que eu estou falando. Você não espera isso. Não espera que justamente bata ou coincida com alguma idade que tem aqui. Mas você vai ter uma ideia que, digamos, foi o resultado que a gente obteve, 36,25, né? 31,25, né? Essa foi mais ou menos, esse foi o resultado. Então, isso dá a gente a esperança de que quando eu faço aleatoriamente uma colocação aqui, eu vá pegar uma pessoa com essa idade de 36 e alguns quebrados, né? Ou seja, 36 é o valor mais ou menos esperado. Portanto, isso aqui é considerado justamente com essa nomenclatura. Não significa que justamente eu vá achar essa pessoa com essa idade, mas é o valor que é esperado. Tá? Eu coloco justamente esse sentimento, porque lembra das nossas discussões em que eu pergunto, vocês já viram o elétron? Aonde está o elétron? Quando a gente coloca aqui é a probabilidade de onde eu encontro o elétron. Tudo isso aí se refere justamente a valores médios. É o que é esperado que você encontre o elétron ali. Você tem um universo de posições, de várias posições para poder fazer as suas medições, e dentro desse leque existe um valor esperado aonde você encontrar.
não quer dizer que exatamente naquela única medida você encontre ele nessa posição. Mas existe uma probabilidade muito grande de que ele ocupe aquela posição. E pode ser que em toda a história da vida do elétron ele nunca ocupe, porque justamente esse é só um resultado esperado e não necessariamente aquele real. Percebe como esse sentimento te coloca e te retira ao mesmo tempo das certezas absolutas que a gente pode ter quando eu tento socar a parede e não atravesso? Eu tenho, digamos, o valor esperado de todos os elétrons que compõem justamente essa parede nessa situação e configuram uma realidade para a qual todos os outros elétrons da minha mão não podem atravessar. Mas não quer dizer que eles estejam ocupados justamente nessa posição. Existiria, digamos, uma probabilidade infinitamente pequena de que ao fazer isso, a minha mão passasse. Absurdo, mas possível. Tá? Então, como é que pode uma coisa como essa, né, em que você tem apenas de certeza o que é esperado e não necessariamente aquilo que é real, que esteja ali exatamente, mas como que esse coletivo inteiro funciona e funciona muito bem para a nossa realidade. Essas coisas, elas ficam colocadas eu coloco elas nesse aspecto unicamente para poder provocar ainda aquela questão do sentimento de desconforto que a gente ainda sente com a mecânica quântica, mas que não devemos, entretanto, diante desse desconforto, simplesmente começar a enveredar esses caminhos. Como eu falei, existe ou existiria uma probabilidade infinitamente pequena de que numa dessas vezes em que eu fosse socar a parede, a minha mão pudesse atravessar, porque ela não encontraria obstáculo nenhum, elétron nenhum nessa posição, no valor esperado. Tá? Mas pensa bem, essa é uma situação muito absurda de poder acontecer, né? De você enfiar a mão aqui e ela atravessar. Ela só não pode ser negligenciada, mas ela é infinitamente, quase absurdamente impossível de acontecer. Eu só não descarto ela do baralho. E às vezes algumas pessoas, quando fazem a análise da mecânica quântica, o entendimento da mecânica quântica, eles gastam muita energia justamente nesse único e infinito detalhe impossível. E a partir daí constrói uma narrativa que, sei lá, vem de livro, né? Tipo, não sei se vocês já ouviram falar de psicologia quântica, cura quântica, vários. E quando mistura emaranhamento quântico, então nem se fala, né? Existe a ideia, por exemplo, pelo menos do ponto de vista filosófico, de que todos nós estamos interligados, pelo simples fato de que, de acordo com Carl Sagan, né, a velha frase, somos feitos poeiras das estrelas. E é uma verdade, né? Todos os átomos que nos compõem vieram justamente de uma situação como essa, no primórdio dos tempos. Então, por que não imaginar que hoje, quando temos o conhecimento a respeito do emaranhamento, que toda essa informação quântica tenha sido emaranhada logo lá no início? Pode ser, mas que informação justamente a gente compartilha? Talvez compartilhamos justamente essa, em que todos os elétrons da parede sabem justamente do comportamento dos elétrons do meu corpo, em que essa situação de atravessar só seria possível se, digamos, eu estivesse totalmente desconectado dessa condição. Se os meus elétrons fossem diferentes dos elétrons da parede. Porque quando você coloca uma situação como essa, em que existe a média das idades, né? 36, eu vou pegar, mas não tem essa pessoa de 30, podia não ter a pessoa de 36. Nós temos um valor aqui. O esperado seria esse.
mas ninguém tem a idade de 36. Isso é um exemplo, por exemplo. Existe essa possibilidade de não ter essa pessoa aqui de 36. Assim como existe a possibilidade de nenhum dos meus elétrons encontrar os elétrons que estão aqui. Mas só se eu fosse totalmente desconectado dessa situação. Se os meus elétrons fossem preferencialmente melhores ou diferentes dos elétrons dessa parede. No entanto, não. A gente sabe justamente que não. Então, alguma coisa, alguma informação é compartilhada. De modo que essa situação, embora esteja uma carta, um baralho, possível de eu ter que enfiar a mão e atravessar, é infinitamente impossível de acontecer, justamente por conta desse compartilhamento. Mas é só até aí. E eu não vou enveredar na questão da seara pelo fato de ter o emaranhamento de informação, que eu não sei qual é, entre os meus elétrons, que é o que não distingue e não faz eles diferentes da parede, é apenas isso, para poder outras questões subjetivas que levam a uma interpretação da mecânica quântica, como eu sei, por exemplo, o que o outro sente. Eu não sei pela empatia, não tem essa ligação física, digamos. Eu não compartilho do fóton do meu colega. Não existe essa situação. Não tenho como poder aferir isso daí. Tá? Então é só para não deixar o pessoal se enveredar muito por essa seara, que isso aí no máximo é para conto científico, nada só para entretenimento, né? Pura quântica. Fala sério. Doutor Estranho. Boa, né? E aí? Avenger. Então a nossa calculando aqui, o resultado que a gente obtém, eu vou colocar aqui em cima, né? Média de J foi aproximadamente 26,39, né? 38, 31, 31 e 25, né? 31 e 25. Então, esse foi o resultado. Coincidentemente, tem uma pessoa exatamente com 36, mas era esperado isso antes de fazer o resultado? Acredito que não. Agora, o quanto a gente pode, por exemplo, analisando isso daqui, o quanto essa galera se desvia do que é esperado. E aí, para isso, a gente tem justamente a grandeza ΔJ, que é eu tenho uma idade e o quanto essa idade, essa diferença vai dizer isso, se desvia do valor médio. Tá? Essa daqui é uma informação importante, que aí no caso, quando seria justamente isso daí, né? A pura diferença não nos interessa, mas a média dessa diferença talvez diga alguma coisa. A média desse resultado, JJ. A média dessa diferença eu vou pegar e atribuir justamente se isso faz algum sentido. Isso aqui é o valor que eu tenho todo meio, né? Constante. Não depende de J. Eu vou apagar aqui. E essa média vai ficar média de J menos média da média, que é a própria média. Uma outra maneira era essa daqui, cadê? Pela definição. Média. Essa média de J, por exemplo, ela é somatório de J, NJ sobre N. A probabilidade, né, a gente já definiu o que é NJ por N.
Então a média de alguma coisa é J, probabilidade de J. Tá? Então, quando eu vou fazer média de alguma coisa, eu posso sempre escrever isso nesse formato. Vai ser essa coisa, probabilidade de acontecer. Isso vira a regra, né? Média de qualquer objeto que eu possa tirar. Média de uma função, por exemplo, uma função que dependa da idade, por exemplo, qualquer que seja. A média dessa função vai ser a função probabilidade. Probabilidade passa então a ser para mim aquele peso, lembra lá de radiação do corpo negro, o peso estatístico, a distribuição de Boltzmann? Então, é isso. Eu quero calcular uma determinada distribuição, eu tenho a função e tenho um peso associado àquela configuração. Seria a probabilidade, digamos, associada. Então, na média, a média de qualquer coisa é sempre fazer justamente esta coisa, ou a função, ou o objeto, vezes a probabilidade. Média de uma função. Então, quando eu vou fazer a média desse ΔJ, a média do ΔJ é ΔJ vezes a probabilidade. ΔJ é J menos essa média aqui. J menos a média da J. E ao fazer a distributiva, né, eu vou ter somatório de J, PJ, menos somatório de J, média de J, PJ. Isso aqui é um valor que não depende mais de J, né? A média de J é um número apenas. E como sendo um número, uma constante, ele pode sair de dentro do somatório e eu vou fazer somente o somatório de PJ. Esse aqui, ele já coincide justamente com a própria média, né? J vezes a probabilidade, isso é uma média, é a média de J. E esse aqui, média de J, somatório de J, PJ. Somatório de todas as probabilidades é, portanto, a média desse desvio, aquilo que eu mostrei aqui, zero. Não interessa, então, fazer esse tipo de verificação, embora ela pudesse ser a primeira coisa que nos vem à cabeça. Eu tenho um valor esperado, quero saber o quanto a maioria de todos se desvia desse resultado. Então, esse desvio apenas não me diz muita coisa, porque na média sempre vai ser zero. Então o que me interessa para eu poder fazer alguma investigação sólida, eleva ao quadrado justamente essa quantidade. E retira-se a média. Tá? A média desse quadrado, isso aqui, é o que a gente chama de sigma J, que é sigma J ao quadrado, é o desvio médio padrão. Tá? Isso é uma informação que é mais relevante do que simplesmente o delta
o ΔJ. Tá? E é claro, eu estou interessado somente nesse aqui, então depois eu ainda tiro a raiz quadrada. Tá? Eu gosto de colocar somente dessa forma, que é até mais fácil de poder gravar. Tá? Com esse raciocínio que foi construído, não é delta que me interessa, é o quadrado dele. Mais ainda, é a média desse quadrado. Bastou o raciocínio até aí. Você coloca do outro lado a igualdade, que é o sigma quadrado. Para todos os efeitos, todo mundo calcula justamente a raiz disso daqui. Mas só que quando você se escuta falando isso, né, o desvio médio padrão é o sigma j. O que é o desvio médio padrão? O desvio médio padrão é a raiz quadrada da média do quadrado do desvio. Nossa, você revira aqui. Só de falar esse negócio já fica complicado. Tá? Então eu prefiro justamente, média não me interessa, o quadrado dela, mais ainda é a média desse quadrado. Acabou, o raciocínio parou, você freia, porque se continuar, o negócio piora. Mas é esse sigma j, tá? Que é o que interessa justamente para os cálculos estatísticos. Tá? Mas isso daí é só detalhe. Então a raiz quadrada disso daí já vai ser só detalhe. Fecha até aqui e segue. Tá? Vamos ver como é então esse objeto, como é que fica a cara desse entendimento aqui. Bem, de acordo com a definição, média de alguma coisa que está aqui dentro, né? Média ΔJ ao quadrado é isso aqui, ΔJ ao quadrado, vezes probabilidade. Tá? Então agora, vamos ver então como é que fica isso daí. Eu posso abrir essa definição que é J menos J ao quadrado, e esse objeto que é, né, simplesmente o quadrado da diferença, abrir normalmente também. Então vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, P de J. E aí faz a distributiva. Somatório, vai ficar J ao quadrado P de J, menos 2 vezes média de J, a gente já sabe que ele sai do somatório. Somatório de J, PJ, mais somatório de J ao quadrado PJ. Cada um desses somatórios eu posso justamente fazer a interpretação, voltando, né, àquilo que a gente já sabe que é uma média. Então esse daqui, por exemplo, é o que? A média do J quadrado. Certo? É alguma coisa vezes a probabilidade, então isso daqui é a média dessa alguma coisa, no caso do J quadrado. Aqui, esse termo é simplesmente média de J. J, PJ, né? É a média do J. Então eu tenho aqui 2 vezes a média de J e aqui fora média de J. Então, menos 2 vezes média de J ao quadrado. Mais esse outro aqui também, se a média do J já é uma constante, o quadrado dela também sai do somatório. E aí vai ficar somatório somente de PJ, que é 1. Então aqui também, média de J ao quadrado. Esses dois aqui são iguais. Né? Menos 2 mais 1, menos
Então, menos, e esse aqui é o meu, vou colocar logo a raiz aqui, Módulo de... tá? Então, agora, como ela é apresentada, tá? Que o desvio médio padrão é a raiz quadrada da média do quadrado menos o quadrado da média. Não é louco essa frase? média do quadrado. Que é o desvio médio padrão? Raiz quadrada da média do quadrado menos o quadrado da média. Porra, se já não bastasse a média do quadrado, subtrai o quadrado da média e ainda tira a raiz. Pô, esqueceu, viajou, lá foi. Né? Por isso eu prefiro justamente colocar a situação como não me interessa a média, me interessa o quadrado dela, mais ainda a média desse quadrado, e isso é o meu desvio padrão. Acabou. Desvio padrão quadrado. O resto é matemática, você faz a raiz e tira o objeto. E só no final das contas você agora tem aquilo que justamente os estatísticos precisam, que é o desvio padrão. Que é o desvio padrão. Aí você consegue ler, né? Isso aqui matematicamente é raiz quadrada da média do quadrado menos o quadrado da média. Ah, fica até bonito. Se você falar rápido, vira até poema. É isso aí que vai interessar pra gente. E é com isso que vocês vão fazer todas aquelas continhas. Vou querer justamente o desvio médio. Que era 16 agora. 17, viu o que muda? Olha, se 17 não muda nada, cara. Deixa no que tá. Mudou alguma coisa. Vamos ver. Vamos mudar. Bem, vamos então agora às variáveis contínuas. Então, dá um tempo aí para o pessoal copiar. Variáveis contínuas. Para generalizar essa situação de variáveis discretas, na verdade alguém já tinha colocado aqui no início que na hora da gente escolher as idades tinha que fazer a questão do intervalo, né? E é basicamente justamente isso, né? A gente na hora de poder fazer qual é a probabilidade de eu encontrar uma pessoa de 36 anos, eu tenho que não exatamente 36 anos, né? Se eu fosse colocar de 36 anos com 4 dias, 17 horas e 25 minutos. Pessoa com uma idade dessa, caramba, né? Eu tenho que estabelecer, na verdade, é muito detalhe, mas eu tenho que, digamos, melhorar isso daí. Exatamente uma pessoa de 36 anos, eu uso uma distribuição discreta. Mas uma pergunta como essa, pegar aleatoriamente uma pessoa que tenha 36 anos, 4 dias, 17 horas, 25 minutos. Caramba, isso aí é quase impossível de selecionar. Então, mas antes eu tenho que justamente estabelecer um intervalo e aí fazer a pergunta, qual é a probabilidade de eu encontrar uma pessoa entre 36 e 37, né, anos, por exemplo. Aí é claro que eu tenho um intervalo mais favorável para poder achar isso daí. E a probabilidade ela é praticamente proporcional justamente a esse intervalo. Tá? Então é um fator mais esse intervalo aí. Com isso, a gente passa a estabelecer que a probabilidade, né, de encontrar alguém entre A e B é justamente essa situação. X é a minha variável, tá? Eu deixo agora de J, que é discreto, e passo agora a tratar como X. E esse aqui seria, digamos, o meu intervalo entre as idades. E
ρ de x passa a ser o meu fator proporcional a justamente esse intervalo, que para a gente vai ficar conhecido como densidade de probabilidade. Tá. Minha probabilidade fica sendo isso daí. E é ela, no caso das médias, quando eu quero, por exemplo, calcular a média de alguma coisa, a ideia continua sendo a mesma, né? Só que agora x, e aqui, em vez de p, rho de x. Aqui eu vou colocar menos e mais infinito, para genericamente dizer que é todo o meu universo amostral. Tá? É claro que dependendo desse teu universo amostral, né, você está restrito a que tipo de coisas você está, no caso, calculando. Se for distâncias, então você tem um amplo espectro de distâncias. Se for, digamos, momento angular, valores de momento angular, a mesma coisa. Então, depende justamente de qual é o teu universo amostral, para poder saber como é que você vai fazer essa limitância. Por exemplo, qual seria a probabilidade de um objeto que caia de um penhasco, então, de um penhasco de altura h, você tem aí um espaço de 0 a h para você tirar uma fotografia e justamente aquela fotografia representar um deslocamento dentro desse intervalo. Você tem que o teu universo amostral agora, sabendo que é distâncias, é entre 0 e h. Então vai ser de menos infinito a mais infinito. Então sempre é selecionado qual é o universo amostral que você vai ter que estar fazendo essa verificação e a partir daí estabelecer qual vai ser esse intervalo de integração na hora de colocar as médias. Todos os outros objetos que foram definidos ali, então, passam a ter essa configuração. Média de alguma coisa para variáveis contínuas é essa alguma coisa vezes a densidade de probabilidade. Tá? Naturalmente, x quadrado é x quadrado ou de x d de x. Se for uma função de x, média dessa função, mesma coisa. F de x ou de x d de x. Tá? E assim sucessivamente. Obviamente que o meu desvio médio padrão sigma de x vai ser x ao quadrado menos x. Como a gente vai ver lá na frente, sigma de P e sigma x, sigma p é maior ou igual que h quadrado sobre 2. Mecânica princípio da incerteza. Sigma x ou sigma x ao quadrado lá em cima? Colocar esse quadrado. Opa! E é o quadrado lá no x. Princípio de incerteza Heisenberg.
tem alguns problemas que eu vou colocar, vou fazer uma lista, tá? E vou colocar disponível justamente lá no portal, no Cigar, para vocês baixarem. E eu quero fazer um teste, eu quero aprimorar a questão da avaliação. Eu já tenho o resultado, não sei se vocês já têm possibilidade de ver lá o resultado, senão eu vou colocar um link para vocês baixarem e darem analisada cada um. Tá? Esqueci. Sim. E aperfeiçoar isso aí. Então eu queria que vocês, eu vou colocar lá, e vocês pudessem enviar a resposta pelo próprio canal. Porque, por exemplo, essa foi uma das coisas que mais demorou justamente para eu ter que fazer e dar o feedback, porque o pessoal não estava conseguindo conectar, aí tirava a cópia, a foto, chega e manda por e-mail. Foi muito, eu acho que essa foi a parte deficiente daquilo dali. Então, lá tem justamente um lugarzinho para você pegar e enviar a resposta por ali mesmo. Assim, eu vejo a resposta, já confiro ali, e já por ali mesmo, naquele canal, já dou a resposta por ali mesmo. Então eu gostaria que vocês pudessem usar esse canal para a gente poder efetivar. Por isso eu vou passar essa tarefa e vou dar um prazo justamente dessa semana até a próxima para a gente poder avaliar como é que foi essa ferramenta. Tá? Se a gente fizer com sucesso, então eu aprimoro cada vez mais para poder a gente fazer a próxima. Né? Eu acredito que, por exemplo, uma das falhas, eu fiquei tentando, mandei até para o CETIC e tal, para poder resolver essa problemática, porque eu não conseguia fazer a publicação da prova, que era para vocês visualizarem. De modo que a informação foi dada muito em cima que a prova seria ali. Não havia necessidade justamente nem do pessoal vir aqui, de lá da sua localidade fazia mesmo. Mas eu não consegui antes, de modo que só foi possível uma véspera e todo mundo já estava aqui, mas beleza. A ideia é que a próxima justamente nem seja necessário, você faz da onde você estiver. Abriu um intervalo de tempo para você começar a fazer a sua prova, você faz lá, tranquilo, entrega, na boa, responde por ali mesmo. A única parte que eu ainda vejo que está deficitária é essa do feedback das questões discursivas. As objetivas, né, e tal, isso aí foi mais rápido, digamos. E na média, eu considero que foi bom o desempenho de vocês. Na média... O senhor usou um programa, foi? O quê? Um aplicativo para montar a prova ali ou já tem no Cigar? No Cigar tem. No Cigar tem, justamente, para poder fazer isso. Né? Pessoal, tem deixar um pouco tenso, foi a contagem do tempo, porque lá tinha um tempo, assim, Vai encerrar. Era o sigma quadrado. Não, E foi a definição que eu coloquei bem aqui. Eu digo só esse primeiro termo aí. Só o primeiro termo. a média do J quadrado. Está aqui, é isso aqui, ó, ele veio daqui. Entendeu? Quando tem alguma coisa ao lado da probabilidade, é a média dessa alguma coisa. Bem, vamos lá, a continuidade. A gente viu em aulas passadas que a função de onda era algo desse tipo aqui, normalizado. Né? Era I kx menos ômega t. Então, esse argumento kx menos ômega t era justamente o argumento que dava a questão da propagação, o sentido de propagação daquela minha onda. Então, quando a gente pegava algum objeto e atribuía justamente a essa notação,
essa é a função de onda daquele meu objeto. Então eu preciso, para qualquer objeto, por exemplo, mesmo que seja um objeto material, para construir a função de onda desse objeto, eu preciso dessas informações aqui. Tá? Do número de onda, que é o K, e dessa frequência. De acordo com de Broglie, ele afirma que o momento, né, de uma partícula, de um objeto, ele é proporcional ao inverso do seu comprimento de onda. Tá? Mais precisamente, o momento é H sobre lambda. E da relação de Einstein, eu tenho que energia, ela é o quê? Proporcional à frequência. Mais precisamente, energia é H vezes μ, a frequência. Tanto aqui quanto aqui, eu posso usar essas relações. K, 2π sobre lambda, ômega, 2π vezes a frequência. Veja só, onde tem K é na relação de de Broglie. E aonde tem frequência é na relação de Einstein. Se eu pegar momento, deixa eu pegar um outro pincel aqui. Dividir por 2π. 2π. Tá. Aparece o meu número de onda. Então, momento está relacionado ao meu número de onda. E esse objeto aqui vai aparecer também na outra relação quando eu fizer a mesma coisinha. Essa daqui ganha esse caráter, chamado de H cortado. E esse outro aqui de K. O outro, se eu dividir por 2π e multiplicar por 2π, a energia vai ser H cortado ômega. Então, energia está relacionado à frequência, tá? E momento está relacionado ao número de onda. Há um sistema de unidades, que a gente chama de sistema de unidades naturais, em que H cortado é feito igual a 1. E a gente tem a relação direta que P com K e E com ômega. Assim, aquela função ali em cima, eu posso apenas reconfigurar ela e reescrever a função de onda em termos de momento e energia. E posso dizer que a função de onda, vou apagar aqui em cima, x e t, 1 sobre 2π integral d de p, φ de p, é elevado a i da
Px menos ET sobre H cortado. Posição, momento, energia e tempo. Esse aqui aparecem praticamente em mesmo pé de igualdade. Se a gente analisar, Px tem mesma dimensão de H cortado, que tem mesma dimensão de energia vezes o tempo. Isso é análise dimensional. Isso aqui é a nossa exponencial. Exponencial não tem dimensão. Então isso sobre H cortado significa que Px tem dimensão de H cortado e também tem dimensão de energia. Essa daqui é uma relação. Essa é uma relação importante. Dimensionalmente, você percebe que tudo isso aqui está interligado. De acordo com o princípio da incerteza, posição e momento, você não mede com precisão ao mesmo tempo. Se você mede posição, você perde precisão no momento, e vice-versa. Se você mede momento, eu olho o Pedro e eu fico falando posição. Eu meço o momento, eu perco precisão na posição. Eu meço posição, perco precisão no momento, ou velocidade. A mesma coisa é válida justamente para energia e tempo. Que foi uma das coisas que eu coloquei em aulas anteriores, que se você tem justamente uma certa quantidade de energia, precisão de que aquilo gasta uma certa energia, você perde precisão para dizer se realmente aquilo existe ou não, porque você não tem tempo suficiente para dizer que ele existe. Tá? Você não tem, ele precisa de tempo para poder existir. E se você observa durante um tempo muito prolongado, se dilui a informação exata de onde isso está, se isso realmente existe, porque gasta uma energia, você fica assim, digamos, o fator, vamos colocar assim, você tem apenas um boato, você só tem um boato, passou um tempo suficiente falando naquilo, mas ninguém mais sabe se realmente aquilo existiu ou não. Porque se existiu, gastou alguma energia, mas não tem assinatura nenhuma dessa informação. E muitas das coisas assim se passam na questão da história. Né? Ao colocar essa situação nesse pé de igualdade, ao se verificar que essas coisas estão intrinsecamente ligadas por um ajuste de sistema de unidades, você coloca todo mundo no mesmo pé de igualdade, ou um inverso do outro. Tá? É muito interessante isso. E tem uma outra ferramenta matemática, eu não vou enveredar nessa seara aqui, só apenas dizer que ela se chama tensor. Com ela, eu coloco realmente todo mundo no mesmo pé de igualdade. Isso é muito bacana. Porque você não faz mais diferença posição, momento, energia, tempo. Tudo está dentro da mesma sacola. É muito legal isso. Vamos adiante. Partícula livre.
Bem, se uma partícula realmente está livre, né, ela só tem movimento, então a única energia associada a ela seria isso aqui. A energia cinética. E aquilo que a gente obtém aqui mesmo dessa relação, né? Ômega sobre K. Isso aqui para a gente era a velocidade de grupo. D de ômega por D de K. Vai ser igual a D de E sobre D de P. E no caso, velocidade de grupo, posição por momento. Então, a minha informação, uma função de onda como essa daqui, é sobre P dá a minha velocidade de grupo para a minha função de onda. Vamos agora então fazer o seguinte. Se calcularmos a derivada temporal, eu vou colocar agora sim, numerar as equações. Então essa aqui é a minha primeira equação, segunda, terceira e 1. Derivada. Bem, eu tenho uma função de duas variáveis. Então a derivada que eu tenho que fazer aqui é uma derivada parcial. Tá? Derivando essa expressão aqui em relação ao tempo, essas partes aqui elas são constantes, então não interferem na minha derivada. A derivada ela é parcial, portanto ela pode entrar na integral. Tá? Vai chegar justamente nessa função. Isso aqui é derivada parcial no tempo, então portanto esse objeto φ ele é constante, porque ele depende do momento, tá? Não depende aqui do tempo explicitamente. Só vou encontrar aonde tem o tempo na minha expressão exponencial. Tá? Então o resto eu vou repetir. 1 raiz 2π² d de P φ de P. E aqui essa primeira parte I px mantém. E eu só vou me interessar aqui praticamente pelo múltiplo termo, né, que é o que tem justamente de tempo. A exponencial vai acabar repetindo, e quando eu derivar essa parte daqui, o que vai cair para frente? Qual é o termo que vem para frente? Vem menos I é H cortado. Tá? Deixa esse camarada lá. Eu posso até tirar esse menos I H cortado da integral e passar tudo para cá. Vai ficar como é que eu elimino, por exemplo, esse I daí, né? Esse menos I daqui, como é que eu vou eliminar ele? Multiplica desse lado e desse lado por I, né? Se eu multiplicar desse lado e desse lado por I, menos I² dá 1. Tá?
desse lado eu botei I. E o H cortado que está aqui embaixo pode passar para cá, multiplicando. Um sobre raiz, vou ficar repetindo essa frase aqui. P de P, Φ de P, E elevado a I, Px menos EP. Sobre H cortado. E agora a gente vai fazer uma outra derivada. Vamos derivar em relação a x. Vamos guardar esse camarada aqui. 2, 3, 4. Já derivei com relação ao tempo. Agora eu vou derivar com relação a x. Derivada com relação a x vai ficar, estou derivando 1, né? Deixa eu colocar direitinho para não perder. Agora, derivando 1 duas vezes com relação a x. Deriva a primeira vez, eu tenho 1 sobre raiz d de p, φ de p. Deriva a primeira vez, vai cair o p, né? Vai ficar i p exponencial IPx menos ET sobre H cortado. Ainda não me interessa muito. Vamos derivar a segunda vez. Derivando a segunda vez, φ de P, vai cair de novo o IP, né? Vai ficar IP ao quadrado elevado a IPx ET H cortado. I ao quadrado é menos 1. Eu tenho então D de P, φ de P, P ao quadrado elevado a IPx é P sobre H cortado. Veja só, energia é P quadrado sobre 2M. O que essa expressão aqui falta para chegar nessa? Se a gente fizer a substituição ou lá ou aqui, vou preferir que seja lá. Esse menos eu vou passar para cá. Opa, eu ainda esqueci outra coisa, né? Que aqui caiu H cortado e aqui caiu H cortado de novo. Tá? Vou passar esse menos para cá.
1 sobre raiz. Onde fica T quadrado H cortado no quadrado também? Oi? Aqui também fica H cortado ao quadrado? Aqui fica H cortado ao quadrado. Vou passar esse H cortado ao quadrado para cá. D de P, Φ de P, e o P quadrado que estava sozinho, agora eu tenho 2ME exponencial, vai sabendo o tempo. Se eu tirar esse 2M para fora, né? E ele vem para cá. 2M sobre raiz. 1 sobre raiz integral D de P, Φ de P, E elevado aí Px menos E H cortado. Isso. Não é isso? E sendo assim, igualando 5 e 4, a gente tem essa expressão aqui, que é IH cortado dψ dt igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2M d quadrado dx ao quadrado, que é chamada equação 6, né? Equação Schrödinger. Não acabou. Não acabou. Estou só de onda agora. Cara, como isso é belo, cara. Como isso é belo. O cara partiu, vamos lá. Agora a gente pode pirar no cabeção. A gente chegou aqui como? Pensando apenas na ideia de que eu posso pegar qualquer tipo de informação, seja ela corpuscular ou não. A única forma para eu criar a função de onda daquele objeto, eu precisava das informações de número de onda e frequência. Depois a gente fez a analogia de que se eu tenho essas informações, então na verdade eu tenho momento e energia. Momento, energia ou número de onda e frequência descreve a função de onda de qualquer objeto. Daí, justamente partindo disso, eu pego todo mundo, seja ela onda ou partícula, coloco nessa informação e com ela eu começo a trabalhar. Fizemos a verificação do pé de igualdade, que posição e momento e energia e tempo tem, né? E ela, escrita dessa forma, ela tem um caráter de propagação. Tem um sentido para o qual isso daí está indo. Tem uma ordem para onde está indo, né? Depois, a gente percebe o seguinte, que se o objeto que a gente está descrevendo, a única energia envolvida é a energia cinética, para esse tipo de objeto a gente considera ele como uma partícula livre. Embora, é claro, a gente saiba que nada realmente está livre. A gente pode assumir algumas considerações para dizer que elas estejam livres. Né? E a partir daí a gente foi fazendo umas contas, meio que, vamos lá, se eu derivar no tempo, e se eu derivar depois no x, vou derivar de novo, posso derivar até uma terceira, porque se eu gosto de derivar, eu vou atrás. Mas, nesse negócio de tentativa e erro, eu consegui, derivando 2 vezes em relação ao x e 1 vez em relação ao tempo, chegar em algo que estabelece uma certa igualdade entre a equação 5 e 4,
que no final estariam relacionados à própria condição da energia cinética dessa partícula livre. Energia e momento estão relacionados um pelo outro, está vendo aqui. O E é P quadrado. Tá? Então, quando eu olho nessa equação, não tem outras. Para aparecer P quadrado, eu tenho que derivar esse objeto aqui, e não vai ser em relação a E, porque o E não está junto com o P. Né? Tem que ser em relação a X duas vezes. Quando você olha isso aqui, automaticamente você passa a olhar para a função de onda e diz, tem que ser duas vezes. Porque só aparece P quadrado se eu derivar em relação a X duas vezes. E o E? O E está relacionado com o tempo uma vez, então eu tenho que derivar a função de onda em relação ao tempo apenas uma única vez. Se, não pirar no cabeção, a energia fosse isso, T ao cubo, aí você derivaria uma terceira vez. Se fosse logaritmo, você faria um tipo de derivada que chegasse a essa questão. Então, a relação energia-momento, ela estabelece como é que você vai fazer a sua derivada. É a relação energia que vai te dizer como é que vai funcionar a equação de Schrödinger. Ou seja, a equação de Schrödinger, ela é a expressão da equação diferencial da energia. E daí uma coisa lá na mecânica clássica que a gente conhece como teoria de Hamilton. Né? As equações diferenciais, elas estão retiradas de um balanço de energia. A energia total é cinética e potencial. Essa é a teoria de Hamilton. Então você escreve energia total, cinética e potencial, e dela você extrai diretamente quais são as equações diferenciais que estão relacionadas a ela. Aqui, o que se faz é a mesma coisa, praticamente olhando para a relação energia e momento, e dela fazendo a representação diferencial. É nesse artifício de fazer a ligação direta entre essa equação número 2 e a equação número 6 que a gente tira a expressão de que o P é I sobre H cortado derivada em relação a X. Quer ver? E é esse o outro detalhe. Vou apagar aqui, posso apagar aqui nesse lado? Pois bem. Ah, tá. Não, eu só quero. Vou só copiar isso aqui. Pra cá. Do jeito que está aí. I quadrado de x. Nela que a gente vai trabalhar para mostrar o que eu realmente quero mostrar. Parou.
menos 1, tá? Antes de a gente fazer o I quadrado menos 1, eu volto um pouco a expressão, deixando ele dessa forma, apenas pegar esse termo e tirar para fora da minha integral. Então, o H estava aqui embaixo, passa para cá para cima, e o I para cá para baixo, e passa a ficar junto com esse objeto. Então, quando a única coisa que diferencia, por exemplo, a minha função, lembrando, função de onda é esse objeto, D de P, Φ de P, elevado a U, vai cortar. Então, a minha função era isso. Ela difere dessa situação apenas por esse termo e esse aqui. Tá? Então, quando esse objeto atua na função de onda, aparece o P quadrado. E é essa a relação que a gente faz com que P, e adote isso, é agora H cortado e D dx. E esse camarada ganha esse chapéuzinho, tá? Porque não é o P todo, e isso aqui não é uma operação, é apenas um operador. A operação é a atuação desse objeto em cima de uma função. Tá? Então, somente quando esse objeto atua sobre essa função, é que ele vira uma operação. Antes disso, ele é somente o operador. E o momento, então, ganha o caráter de operador momento da mecânica quântica. Esse objeto, que você pode reescrever até dessa forma, né? O I está embaixo, passa para cá para cima. Então, esse passa a ser o meu operador momento linear, um só operador momento, que é a derivada. A relação entre posição e momento é pegar o momento e substituir pela derivada em relação a x. Tá? Existe a relação inversa dessa situação, que é o x e o momento, no caso, como derivada. Essa parte é a parte mais fácil, digamos assim, de deduzir. O inverso, um pouquinho complicado. E está relacionado a toda essa questão do princípio da incerteza. Aquela velha história em que a gente diz que se você mede a posição, você perde precisão no momento. E vice-versa. Você mede o momento, você perde precisão na posição. Quando você tem a certeza da posição, ou seja, isso significa o quê? Que você tem a clareza de como é que a coisa espacialmente está distribuída. Você tem a função distribuída no espaço. Você tem todos os pontos localizados espacialmente da tua função. Quando você tem essa informação, você tem o teu quadro estático. Não tem como você poder saber a que velocidade cada um daqueles pontos naquele espaço estava. É a mesma que você tirou uma foto de um carro que está passando. Você tem todos os pontos que configuram a imagem do carro. Mas pela foto, você tem como determinar a que velocidade o carro estava? Não tem. É isso que quer dizer, quando você mede um, você perde a precisão do outro. Esse é o exemplo que eu
vem à memória mais contundente para a questão de se você tem um, você não tem o outro. Se você tem então a clareza desse quadro, quais são a distribuição de todos os pontos onde eles estão localizados, você não pode medir momento. Você só pode então fazer derivadas na posição. Então a informação do momento só pode ser obtida através da derivada. É isso que quer dizer. Se você tem um, não tem o outro. Tá? Se você tem a distribuição espacial, qualquer informação você só pode obter a partir da derivada. E como seria a situação contrária, a situação inversa? É você ter um quadro de velocidades. Se você tem um quadro de velocidades, você não tem como poder dizer aonde ele estava exatamente. E, portanto, você tem a função distribuída em termos de momento e a posição ela não pode ser determinada a não ser pela derivada dos momentos. Esse passa para cá e esse passa para cá. E aqui de menos vira mais. Essa que é a relação inversa para essa condição. Tá? Então, essa aqui seria a situação inversa. Essa aqui é a situação em que você diz, eu não posso medir posição. Não tenho como medir posição. Porque eu só tenho o quadro das velocidades, das informações de momento. A posição, ela só vai poder ser obtida através das derivadas. Então, isso aqui, com essa configuração, está em perfeito acordo com a relação do princípio de incerteza de Heisenberg. Se você tem um, você não tem outro. Eu acho que, digamos, o melhor exemplo volta a ser justamente essa situação. Se você tira a foto de um carro passando, você tem todos os pixels, todos os pontos que te dizem que aquilo é um carro, mas nunca qual é a informação da velocidade do carro naquela fotografia. Com isso, veja só como é que a gente passa a reescrever, no caso, numa situação mais geral. Para uma situação mais geral. Essa aqui era quando a partícula estava livre. E quando é que ela não está livre? Quando ela não está livre, partícula não livre é quando ela está sujeita a um determinado potencial. Então a energia, ela é a sua energia cinética, mais a energia potencial. E a energia potencial, ela é, em geral, não dependente do tempo, tá? Somente da posição, e a gente representa por esse Vx. Usando, e aí a gente pode justamente, vocês, provar, porque veja, antes eu tinha a relação energia-momento e fiz toda essa conta. Você vai fazer a mesma coisa, só que agora com potencial. Né? Vai derivar de um lado no tempo, no outro 2 vezes, né? Mas vai aparecer esse termo adicional aí. E a equação, no final das contas, ela vai ficar com essa cara. Se a relação da partícula não livre é essa aqui de energia, então a equação diferencial que vai representar essa situação para esse termo, já aparece isso aqui, né? Para aquele lado onde tem o E, é IH cortado D de T. Então desse lado, é IH cortado D de T. Desse lado, T quadrado sobre 2M, eu tenho esse outro aqui,
caso, posso escrever como IH cortado ddx de psi. O menos, já levei ao quadrado, ficou positivo. Na verdade, não deixa eu ver. Mas o outro termo que não se transforma, não muda em nada, tá? Não vai mudar em nada. Ele só se repete. Tá? Aqui 2m. Não pode esquecer esse objeto. Né? O i quadrado vai dar o menos que aparece bem aqui. Se eu admito isso aqui como p, né? Como p quadrado, eu estou simplesmente só pegando isso aqui. Essa é a relação. Relação energia, momento e posição. Eu só estou transformando isso aqui numa equação diferencial. Do lado que tem o E, vira IH cortado derivado no tempo. Aqui está o P quadrado, vezes a função. E aqui está o potencial, vezes a função. Esse camarada aqui, IH cortado D de X sobre 2M mais V de X, todo ele está atuando na minha função. Tá? Então eu tenho IH dt que atua na função. Esse aqui é o meu operador que atua. Operador energia que atua na minha função. Operador energia, que também é chamado de operador de Hamilton. Ou simplesmente H. E assim, com essa notação, essa minha equação ela fica escrita dessa forma: I H dt que é chamada equação Heisenberg. Cara, isso aqui para Heisenberg foi, digamos, a coroação. Questão de Schrödinger, né? Partindo lá da partícula livre, essa, digamos, era até um pouco mais, vamos colocar assim, tem um pensamento de Bohr, o delta seguinte no pensamento da mecânica quântica é o de Schrödinger. Né? A equação de Schrödinger governava bacana todas as coisas, mas, mais uma vez, ela só representava para partículas em situações ideais. E a mecânica quântica não está interessada nessas situações meramente ideais. Mas, quando você estende esse raciocínio de Schrödinger
incluindo que as partículas não estão mais livres, e sim associadas a um potencial. Você esbarra justamente nesse objeto que agora tem a ver com o mesmo objeto lá da mecânica clássica, né? que é o Hamiltoniano. No Hamiltoniano, lá na mecânica clássica, H é simplesmente P² sobre 2m mais V. Simplesmente isso. E esses aqui na mecânica clássica, você mede posição e momento ao mesmo tempo. Tá? São as informações de energia. Energia cinética mais energia potencial. P mais V. Então, o camarada simplesmente olhou e conseguiu pegar T mais V e escrever ele na forma de uma equação diferencial. Se P agora é um operador, isso aqui passa a ser apenas um objeto adicional ao meu operador, então não tira o caráter operacional. Na verdade, ele ganha aqui um objeto, que é esse, que é a identidade. Depois a gente vai ver que isso aqui é uma matriz. Tá? O operador, aliás, o objeto que era simplesmente a energia total, né, cinética mais potencial, por conta do objeto que é o momento, ele vira um operador também. Ele ganha o status de operador, simplesmente porque ele está no mesmo pé de igualdade. Isso aqui passa a ser só, digamos, um adicional na questão do operador. Então não tira o caráter final que isso aqui tem. No total, isso tudo é um operador. Então, quando o momento ganha o status de operador na mecânica quântica, automaticamente o Hamiltoniano lá da mecânica clássica ganha o status de operador também. E ele ganhando o status de operador, bem, aquela equação, aliás, essa equação aqui, passa a ser mais simples ainda em ser notada apenas dessa forma. E esse termo aqui desse lado, pessoal? Bem, aí vem as questões das análises. Se isso aqui seria a condição mais geral possível. Na situação em que essa energia ela é constante, esse objeto aqui ele devolve o valor da energia e a própria função. Para a situação em que a energia é conservada, é constante, esse resultado aqui ele devolve psi. Então eu tenho que H psi é isso aqui, que é a equação Schrödinger. E na álgebra linear corresponde-se uma equação de alto valor. Um operador, quando atua numa função, ele dá o resultado e devolve a função. Toda a operação tem um resultado, certo? E é isso que justamente essa equação representa. Heisenberg simplesmente pegou todo esse entendimento aqui e colocou sobre esse aspecto.
em que a gente agora passa a olhar a questão de energia como existe um operador energia. Se você quer medir energia, é preciso que você faça uma operação. Se atue em alguma coisa. Você não vai obter energia se você não fizer a operação para medir. Então, o H, ele é o operador, e ele, quando está atuando na tua função de onda, ele vai te devolver o resultado dessa operação, que é a energia que ele vai medir se o sistema for conservado. E isso vai ser válido para uma série de coisas na mecânica quântica. Esse entendimento de que justamente, aí eu passo a... Ah, tá. Eu passo a olhar H como P² sobre 2N mais 1 V de X. Tudo como operador. Essa, basicamente, é a expressão, deixa eu só não me perder aqui, né? 8, 9, 10, 11, 12. Eu passo a olhar a relação da mecânica clássica. Isso aqui é a mecânica clássica. Mecânica quântica, mecânica clássica. É sutil a diferença, né? Praticamente a olho nu, eu só estou vendo que não tinha chapéu, botei chapéu. Não, é mais do que isso. Tá? Esse objeto é o caráter quântico de dizer que eu não posso fazer a medição das velocidades. Se eu tenho um quadro, eu só posso ter qualquer tipo de informação a partir das derivadas das posições. E automaticamente é o momento que me diz isso, o momento definido em termos de derivadas. Ao fazer isso, automaticamente a Hamiltoniana ganha o status também de operador, por analogia à mecânica clássica, uma vez que ela fica escrita nesse formato. Hamiltoniana tem a ver com o momento, então o operador momento também tem a ver com esse objeto, operador Hamiltoniano. Tá? Operador de energia, Hamilton ou de energia, tanto faz. Muito bacana isso. Onde nós temos o vetor R, X, Y, Z, né? Ou isso aqui é a nomenclatura de álgebra linear, ou XI, YJ, ZK, a posição é isso, o objeto B de X, agora o operador diferencial vira o nada, o gradiente I de X, E de Y, E de Z. Tá? E não confundir, é claro, com o I chapéu com o I do imaginário. Então eu passo a olhar justamente para esse objeto aqui, né? P², ele seria quem?
Seria P escalar P, né? Classicamente ele é isso, ele é esse vetor, né? Só para lembrar. I, P de X, J, P de Y, K, P de Z. Então, P escala P é Px quadrado, Py quadrado, Pz quadrado. Já viu o que vai dar, né? Ou já conseguiu imaginar? Então, em 3 dimensões, classicamente, a minha energia, é P quadrado sobre 2m mais Vx. P quadrado sobre 2m é esse meu objeto P escalar. Ou seja, Px quadrado, Py quadrado, Pz ao quadrado, sobre 2m. E é claro, não é só V de x, né? É V de R. Ou seja, x, y, z. Potencial tridimensional. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o Px. Tá? Mesma coisa do Px. Agora eu vou estender para Py e Pz. Vai ficar então IH cortado, ou melhor, menos H cortado ao quadrado sobre 2m, derivado em relação a x, menos H cortado ao quadrado sobre 2m, derivada y quadrado, menos H cortado ao quadrado sobre 2m, derivada ao quadrado em relação a z, mais V de R. Tirando menos H cortado ao quadrado, sobre 2m, eu tenho D quadrado de x, dy quadrado e D quadrado de z quadrado. Isso é, no final das contas, menos H cortado ao quadrado sobre 2m, nabla ao quadrado V de x. V de R, V de R.